O processo de cassação do deputado estadual Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, foi aceito pelo Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo. Para falar sobre essa questão, nós conversamos agora com o Teonílio Barba, deputado estadual pelo PT de São Paulo. Olá, deputado Barba, seja muito bem-vindo. Prazer falar com o senhor. Olá, Cosmo. Olá, Maria Tereza. Boa noite. Quem nos acompanha aí pela Revista Brasil e Rádio TVT. Perfeito. Deputado Barba, ainda repercutindo os áudios do que se tornaram públicos do deputado Arthur Duval, atos misóginos, machistas e que representava aí violência contra as mulheres, o Conselho de Ética aceitou representações contra o deputado e instaurou o processo. Fala pra gente como é que está essa questão na Assembleia. Veja bem, o Cosmo e Maria Tereza, que nos acompanha pela TVT, pela Rádio Brasil Atual. O que foi feito na primeira reunião da Comissão de Ética agora, foi apresentado 21 representações contra o Arthur Duval. O que foi feito? Foi ajuntado as 21 representações, a Comissão de Ética recebeu, juntou as 21 representações, e agora vai nomear, já nomeou um relator, que é o delegado Olim, o que nos causou muita estranheza, a nomeação do delegado Olim, já que o Conselho de Ética é formado por 9 deputados e deputadas, a presidente é uma mulher, a Maria Lúcia Amari, tem a deputada Érica Malonguinho e tem a deputada Marina Elu, portanto, teria, na minha avaliação, que nomear uma mulher como relatora. Essa é a primeira questão. Chama a atenção da mídia para ficar atento, porque pode nos parecer, está causando muita estranheza a nomeação do delegado Olim. Então, essa é a primeira fase. Agora vai correr 5 sessões, onde o Arthur vai ter que se manifestar, fazer a sua defesa, depois o relator apresentar o seu relatório. E o resultado da Comissão de Ética, que eu espero que recomende a cassação do Arthur Duval. Nós não podemos admitir que ele não seja cassado. Ele deixou a Assembleia num estágio muito ruim, foi muito feio o que ele fez, e não sintam que é um absurdo o que ele fez, que é assim que pensa o Arthur Duval, é assim que pensa uma parte da elite brasileira, que acha que por conta do seu domínio de poder econômico, né, pode tratar as mulheres como as mulheres pobres, mulheres são fáceis, ou as mulheres são lindas, são objetos que os homens com poder econômico podem utilizar, podem comprar. Então nós não podemos permitir essa coisa que o Arthur Duval fez, esse desastre, essa vergonha que ele está provocando no Parlamento Paulista. Eu acho, Cosme e Maria Tereza, primeiro parabenizar Maria Tereza pela Semana das Mulheres, pelo mês internacional das mulheres, da luta internacional das mulheres, a luta pela conquista do voto, a luta pela conquista da igualdade no trabalho, a luta pela conquista de jornada de trabalho, de salários, e o direito de ser candidata, de ser mulher, poder ser votada. E o Arthur Duval, que vai numa missão que teria que ser uma missão de paz, já que ele é um deputado estadual do segundo maior parlamento da América Latina, que é a Assembleia Legislativa. Primeiro é a Câmara dos Deputados Federais, aqui do Brasil. Depois, o segundo parlamento é o Estado de São Paulo, e ele vai fazer a asneira que ele fez, falar as asneiras que ele falou. Mas ele pensa exatamente daquela maneira. Não é à toa que lá no debate da reforma da Previdência, e eu quase saí no braço com ele, quando ele começou a ofender os trabalhadores e as trabalhadoras que estavam ocupando o plenário naquele momento, contrário à reforma da Previdência, quando ele começa a xingar os trabalhadores de vagabundo, dizendo que vai privatizar os trabalhadores. Uma coisa é defender a privatização, que é uma disputa de ideias. Outra coisa é ofender os trabalhadores, ele como deputado eleito por mais de 400 mil votos, né? Então, eu acredito e vou trabalhar, a nossa bancada do Partido dos Trabalhadores, todos vão trabalhar pela cassação
do Arthur Duval, né? Do Arthur, mamãe falei. Então, Cosmo, é inadmissível essa legislatura que vem acontecendo. Sim. E, deputado... Oi. Desculpa interrompê-lo. É só porque eu quero seguir para a próxima pergunta e eu quero salientar isso que o senhor falou. É muito importante dizer que o deputado Arthur Duval teve votação expressiva. Então, é muito importante que a Alesp, enquanto Assembleia, enquanto representante do povo, dê essa resposta também, né? Eu acho que é importante a gente salientar isso. E aí, deputado, o que eu queria trazer no debate agora é o seguinte, o que o deputado Arthur Duval fez, claro, o senhor definiu muito bem, lamentável, eu acho que vocaliza a misoginia, o machismo, o elitismo, tudo isso, mas a provocação que eu quero trazer agora com relação à Alesp é uma comparação que saiu num artigo do Poder 360 nessa semana, que ela é interessante. A Alesp vivenciou uma situação com a deputada Isa Pena e o deputado Fernando Cury, que não teve esse deslinde, esse desfecho, certo? Ele foi ali suspenso, mas não perdeu seus direitos, não foi cassado. E, no entanto, o deputado Fernando Cury apalpou, assediou sexualmente no plenário, em câmeras, né, a deputada Isa Pena. E aí esse artigo que saiu no Poder 360, ele traz essa comparação, quer dizer, a cassação do Arthur Duval, se ela realmente acontecer, não vai ficar esquisito, não vai passar uma sensação de que foi passado pano para Fernando Cury. O que o senhor acha, deputado, dessa comparação? Na questão do Fernando Cury, só teve 180 dias porque o PT conseguiu, a bancada do PT, junto com a bancada do PSOL, junto com a Leci do PCdoB, conseguiu mudar a pena proposta. Ali foi botaram panos quentes. Na verdade, o Fernando Cury teria que ter sido cassado também. É que o Fernando Cury tem base aliada do governo. Então, houve toda uma articulação da base aliada do governo para salvar o Fernando Cury. Isso é interessante. Inclusive, o deputado Elton Moura, que havia pedido vista, propôs uma pena de 119 dias. Porque com 119 dias não dá vacância. Só dá vacância no mandato depois de 120 dias é que alguém assume. Né? E ali nós conseguimos mudar para 180 dias, que a cassação não passava. Nós fizemos esse debate e só mudou porque no plenário eles recuaram da posição deles, mas na minha opinião, Fernando Cury tinha que ser cassado. Eu era o líder da bancada, nós fizemos essa defesa. Infelizmente, o Conselho de Ética é a grande maioria do governo. E ali, no Conselho de Ética, nós perdemos a votação. Teve votos a favor da pena de 180 dias. Só teve voto da bancada do PT, do deputado Barros Munhoz e da deputada Maria Lúcia Amari. O resto votou por 119 dias. Foi no plenário que nós conseguimos mudar para virar 180 dias. Cassação não passava, que o Fernando Cury é da base aliada. O Arthur, mamãe falei, ele não é da base aliada. O Arthur Duval, ele não tem essa mesma articulação política que tem. Tanto é que houve 21 representações contra ele. Né? Eu acredito que no Conselho de Ética passará a cassação do Arthur Duval. Eu acredito que passará. E será muito feio para a Assembleia Legislativa não passar. Mas para passar isso, nós vamos precisar da mobilização da sociedade civil organizada, né, dos meios de comunicação. Vocês vão ter um papel importante de não deixar o assunto esfriar. E olha que eu iniciei dizendo que me causava muita estranheza, não só para mim, mas para a bancada do PT, não ter sido nomeado uma mulher para fazer o relato, o seu relator do processo do Arthur Duval. Né? E na Assembleia tem acontecido muitas coisas estranhas. O outro deputado,
Frederico Dávila, xingou o Papa, ofendeu o Dom Orlando Brandt, que é o arcebispo de Aparecida, né, porque ele falou do Bolsonaro, né, da questão que tinha que combater a pandemia, que tinha que combater a fome. Então ele atacou o Papa, teve o caso do Fernando Cury, teve esse caso, teve outros casos que aconteceram na Assembleia Legislativa, casos de transfobia, de misoginia, casos sexistas, casos preconceituosos, né? Mas essa tem uma parte da elite brasileira, né, ligado à extrema-direita, ligado à direita, que pensa realmente da maneira como o Arthur Duval falou em relação às mulheres ucranianas, mas quando fala das mulheres ucranianas, está falando das mulheres do Brasil inteiro. Deputado Barba, e o que chama a atenção, você tocou num ponto muito importante, quando você fala assim de vários atos de violência causados na própria Assembleia, de posicionamentos, e diante de tudo isso, esses áudios que vieram a público, grosseiros, misóginos, machistas, sexistas, do deputado Arthur Duval, numa semana que antecedeu o Dia Internacional das Mulheres. Aí chegamos na semana do Dia Internacional das Mulheres e o Conselho de Ética da Lesp escolhe para um relator um homem nesse processo, como se não existissem mulheres na Assembleia Legislativa de São Paulo. Como o senhor bem falou, a Lesp tem por obrigação agora dar o exemplo, mas não só neste caso, em outros que já aconteceram no próprio plenário da Lesp, não é? Exatamente, Cosmo. A Assembleia ela vai ter que se recuperar. Eu sou deputado no segundo mandato. O outro mandato, nós somos da oposição ao governo do PSDB no estado de São Paulo, mas você tinha uma Assembleia mais civilizada, né? Você tinha um respeito, você tinha os enfrentamentos, as disputas de projeto, mas você tinha respeito. Nessa atual legislatura, que iniciou dia 15 de março de 2019, houve vários momentos que houve falta de respeito de deputados com deputadas, o caso publicado, veiculado, o caso da Isa Pena, o ato de importúnio sexual praticado pelo Fernando Cury, e eu vi pessoalmente, eu não precisei olhar os vídeos da Alesp, né? Eu não precisei olhar os vídeos que veiculou depois, porque eu vi a mais ou menos 1,5 metro de distância na hora que ele faz aquele ato, e eu fui depor no Conselho de Ética, deixei muito claro, falei, eu não tenho nada contra o deputado Fernando Cury, um deputado que sempre respeitou a bancada do PT, mas o que ele fez é muito grave, era muito grave, por quê? Porque, primeiro, para fazer o que ele fez, não se faz. Exato. Se tivesse um grau muito alto de intimidade, mesmo assim não se faz. Não era o local. Exato. Não era o local para isso. Não é um local privado, é um local público, é um parlamento, né, onde tem deputados e deputadas que têm que ser respeitados. Né, outros atos de provocação, né, de preconceito contra a deputada Érica Malunguinho, por ser mulher trans, né, já enfrentou esse debate lá, provocado pelo deputado Douglas Garcia. Depois o ato do Frederico Dávila, porque achou que o Dom Orlando Brandt ofendeu o presidente da República, o genocida do Jair Bolsonaro. Então, atacou de maneira muito dura, depois fez que pediu desculpa e não pediu, dizendo que se excedeu, que estava muito nervoso, que tinha passado por um problema com a família, de próximo de um assalto, foi um assalto. Nada disso justifica você atacar nenhuma autoridade, nem o Papa, nem um pastor, nem um pai de santo, nem uma mãe de santo, que são autoridades das suas religiões, nem um padre. Né? Depois, agora vem essa viagem do Arthur, dizendo para poder fazer marketing, porque era candidato. Quero aqui aproveitar, parabenizar a deputada Renata Abreu, que corretamente aceitou e desfiliou ele do partido do Podemos, ela como mulher tomar essa decisão, uma decisão rápida. O Arthur tem que ser cassado.
que ele pode querer fazer? Ele pode ser cassado, pode tomar só uma censura, pode tomar só uma suspensão, pode ter uma suspensão de 180 dias e nesse período, 180 perde toda a assessoria, perde o salário, que era o que estavam propondo lá para o Fernando Cury não perder nada, 119 dias, não perderia nem salário, não perderia assessoria. Então é uma suspensão, nessa suspensão temporária tem as perdas, mas o Arthur, se não for cassado, que ele pode querer fazer a renúncia, pedir a renúncia. Sim. Pedir a renúncia para não ser cassado. Se ele pedir, nós vamos ter que fazer uma ação junto ao Tribunal de Justiça, junto ao Ministério Público, para que ele tenha os direitos políticos cassados por no mínimo 8 anos, que é a pena que se aplica no país. Né? Então, nós tem que ter várias ações em cima do desrespeito que o Arthur Duval cometeu com as mulheres ucranianas e com as mulheres do Brasil, com as mulheres do estado de São Paulo e com as mulheres do mundo. Exatamente. Deputado, quero agradecer a participação, deputado Teonílio Barba, deputado estadual pelo PT. Muito obrigada pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Revista Brasil TVT e até uma próxima. Até a próxima, Maria Tereza. Até a próxima, Cosmo. Até a próxima. Abraço. Tchau.